Olá, amigos online, tudo bem? Gente, nessa aula daremos continuidade à resolução das questões acerca do balanço financeiro. Já vimos a parte teórica, já começamos até a resolver questões e agora vamos apenas lapidar, melhorar, trabalhar com outros tipos de questões em relação ao tema. E, mais adiante, na sequência, veremos o balanço patrimonial. Da mesma forma, teoria e questões. E continuaremos agora com a questão de número 6. Vamos à tela. Então, contabilidade pública é a nossa matéria. Demonstrações contábeis é o assunto da nossa matéria. E o balanço financeiro é o que estamos vendo. Questão de número 6. Acerca do balanço financeiro, elaborado na forma da Lei número 4320/64, assinale a opção correta. Letra A. A demonstração apresenta a receita e a despesa orçamentárias realizadas, bem como os recebimentos e os pagamentos de natureza extra-orçamentária. Então, o que temos aí até agora? No balanço financeiro, tudo bem. Realmente encontramos a receita e a despesa orçamentária. Esse realizadas não quer dizer pagas, recebidas. Quer dizer que aconteceram. No caso, a receita é arrecadada. Então, essa recebemos, né? Receita orçamentária arrecadada é que recebemos. E a despesa orçamentária realizada, pelo menos empenhada, como eu expliquei aqui. E também os recebimentos e os pagamentos de natureza, olha só, extra-orçamentária. Exatamente, não é, gente? Aquele fluxo de caixa que eu falei. Conjugados com os saldos em espécie provenientes do exercício anterior e com os que se transferem para o exercício seguinte. É exatamente essa a formatação do balanço financeiro. Então, essa alternativa, a letra A, está certa. E a fundamentação legal, artigo 103, ipsiliter, artigo 103. Como nós aprendemos, de um lado, receita orçamentária, receita extra-orçamentária e o saldo anterior. Do outro lado, despesa orçamentária, despesa extra-orçamentária e o saldo que se transfere para o exercício seguinte, que é o saldo final. Correta a letra A e é o gabarito. Por que as outras estão erradas? Vamos analisá-las. Letra B. Os saldos provenientes do exercício anterior disponíveis inscrevem-se na coluna das despesas. Saldo anterior na coluna das despesas, será que é isso? Olha só, o saldo anterior se inscreve na coluna da receita e o saldo final é que está na coluna da despesa. Letra C. Sob o título Restos a pagar, classificado como despesa extra-orçamentária, será computado o total dos restos a pagar inscritos no exercício, para compensar a sua inclusão na despesa orçamentária. Mais uma vez, sob o título Restos a pagar, classificado como despesa extra-orçamentária, vamos marcar despesa, voltando aqui, vamos marcar despesa extra-orçamentária, aqui despesa extra-orçamentária, será computado o total dos restos a pagar inscritos no exercício. Olha, inscrição no exercício, opa, aqui o que é que temos? O RP inscrito no exercício. Não é aquele classificado como despesa extra para compensar. Estão lembrados? Não. Então, observem aqui o artigo 103, parágrafo único. Os restos a pagar do exercício serão computados na receita extra-orçamentária para compensar sua inclusão na despesa orçamentária. Então, o que temos aí? O que aprendemos, né? Vamos ver. De um lado, receita orçamentária,
receita extra, saldo anterior. Do outro lado, despesa orçamentária, despesa extra, saldo final. Nem toda despesa orçamentária foi paga no exercício. Mas como é que retiramos essa informação do balanço financeiro? Quando verificamos aqui, no grupo receita extra-orçamentária, se houve a inscrição de restos a pagar, que fica abaixo da receita extra. Esse valor significa dizer, esta informação significa dizer, que nem toda despesa orçamentária foi paga. Portanto, gente, os restos a pagar do exercício serão computados na receita extra-orçamentária para compensar sua inclusão na despesa orçamentária. E não como a banca colocou. Estão vendo aqui? Sob o título restos a pagar classificado como despesa extra-orçamentária, não é despesa extra, receita extra-orçamentária. Fundamentação legal, artigo 103, parágrafo único da Lei 4320/64. Vamos agora para a letra D de dado. Por meio do balanço financeiro, apura-se a existência de superávit financeiro, uma das fontes de recursos necessárias à abertura de créditos adicionais. Gente, uma das fontes, marco isso aqui, de recursos necessárias à abertura de créditos adicionais. No balanço financeiro, vamos apurar o chamado resultado financeiro. Se a receita total for maior que a despesa total, esse resultado financeiro é positivo, portanto, superavitário. Agora, se receita total menor que despesa total, esse resultado financeiro será negativo, portanto, deficitário. Mas esse superávit financeiro que pode acontecer aqui no balanço financeiro não tem nada a ver com a fonte que irá possibilitar a abertura de créditos adicionais. Essa fonte, chamada de superávit financeiro, ela não será apurada no balanço financeiro, mas sim no balanço patrimonial. Fundamentação legal, Lei 4320/64, artigo 43, parágrafo 1º. Consideram-se recursos para o fim deste artigo, desde que não comprometidos. 1. O superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior. Então, gente, o superávit financeiro que é utilizado como fonte para abertura de créditos adicionais, ele é apurado no balanço patrimonial do exercício anterior, que ainda vamos estudar. Então, o que está no balanço financeiro não tem nada a ver com essa fonte descrita pelo artigo 43, parágrafo 1º da Lei 4320/64. Portanto, errada a letra D. Letra E. Os restos a pagar que figuram como despesa extra-orçamentária referem-se a pagamentos no exercício, correspondentes a valores inscritos no mesmo exercício. Correspondentes a valores inscritos no mesmo exercício? Olha, no balanço financeiro, voltando aqui, no balanço financeiro, mais uma vez, de um lado, receita orçamentária, do outro lado, receita extra, saldo anterior. Na coluna, na mesma coluna. Agora, na outra coluna, despesa orçamentária, despesa extra-orçamentária e o saldo final. Gente, o RP que aparecer aqui, ó, como despesa extra-orçamentária, refere-se a pagamentos que ocorreram no exercício do balanço. Mas a inscrição desse RP não foi no mesmo exercício, foi no exercício anterior. Então, em 2011, digamos, houve a inscrição do RP. Em 2011, no balanço de 2011, essa informação
vai aparecer como receita extra-orçamentária. Em 2012, que é esse balanço agora, haverá o pagamento. E esse pagamento será uma despesa extra-orçamentária. Portanto, os restos a pagar que figuram como despesa extra-orçamentária referem-se a pagamentos no exercício, certo? Correspondentes a valores inscritos no mesmo exercício, não, no exercício anterior. Portanto, errada a letra E. Questão agora de número 7. Considere os seguintes saldos extraídos do balanço financeiro de uma determinada entidade de direito público em X1. Olha só quanta informação. Nossa, Wilson, isso aqui é muito grande, essa questão é muito grande, mas com calma a gente responde. Dados da questão. Receita de impostos, 190. Observem que ao lado, entre parênteses, temos saldo atual, que é o saldo no momento do levantamento do balanço, que é o final do ano. Despesas correntes, saldo atual, 160. Receita de aluguéis, saldo atual, 120. Despesa de investimentos, saldo atual, 100. E ao lado do valor, a natureza, né? Credora, devedora. Tributos retidos a recolher, saldo atual, 85. Depósitos e calções, saldo atual, 60. Depósitos e calções, saldo anterior, 47. Então, podem esperar que teremos uma pulhazinha aqui, ó. E eu vou explicar. Inscrição de restos a pagar, exercício atual, 95. Pagamento de restos a pagar, inscritos no exercício anterior, 68. Disponibilidades do exercício anterior, 110. Disponibilidades para o exercício seguinte, 285. Então, aqui, a banca ofereceu os dados da questão. A partir daí, vamos ter que analisar as alternativas e verificar o que é que a banca está querendo desses dados. Vamos às alternativas. Considerando as informações acima, é incorreto afirmar que o resultado financeiro de natureza extra-orçamentária foi positivo de 125. Que o resultado financeiro do período foi positivo de 175. Observem que a letra A cobrou o resultado financeiro, só que de natureza extra-orçamentária. Afirmou, não é? E a letra B, resultado financeiro, é diferente. Letra C, que o resultado financeiro de natureza orçamentária foi positivo de 50. Letra D, que no passivo financeiro do balanço patrimonial DX1 havia dívida de, no mínimo, 240. E letra E, que o montante dos pagamentos efetivamente do período foi de 280. Então, essa questão, ela trabalhou muito bem os resultados que poderemos extrair do balanço financeiro, além de outras análises que também poderão ser feitas nesse demonstrativo. Cobrou resultado orçamentário, resultado extra-orçamentário, resultado financeiro, que é o total. Então, a despesa efetivamente paga. O que é que temos de obrigações no passivo financeiro? Todas essas informações são extraídas do balanço financeiro. E para isso, gente, eu quero relembrar o que já vimos quando do estudo da teoria do balanço financeiro, que é o seguinte, voltem. Resultado financeiro orçamentário. O resultado financeiro orçamentário
é obtido através da diferença entre a receita orçamentária e a despesa orçamentária. Então, gente, o resultado financeiro orçamentário é a diferença da receita orçamentária menos a despesa orçamentária. Agora, o resultado financeiro extra-orçamentário é obtido através da diferença entre a receita extra-orçamentária e a despesa extra-orçamentária. Então, o resultado financeiro extra-orçamentário é obtido através da diferença entre a receita extra-orçamentária menos a despesa extra-orçamentária. Cuidado para não confundir. E o resultado financeiro, né, é obtido através da diferença entre o total da receita, quer seja ela orçamentária ou extra-orçamentária, e o total da despesa, quer seja ela orçamentária ou extra-orçamentária. Agora sim, a partir daí, vamos montar o balanço financeiro segundo os dados da questão, que apareceram aí novamente. Vamos lá. Primeiro, vamos calcular a receita orçamentária. Olha só. Receita de impostos, saldo atual, 190. Receita de aluguéis, saldo atual, 120. Portanto, 190 mais 120, 310, é a nossa receita orçamentária. Por que pegamos o saldo atual? Porque é o saldo que existe nessa conta, receita orçamentária, em 31 de dezembro. Então, o que efetivamente foi arrecadado durante o exercício em questão. Por isso que a banca informou saldo atual. Então, para a receita orçamentária, 310. Voltem. Já temos o valor da receita orçamentária. Vamos agora calcular o valor da despesa orçamentária. Olha só. Temos despesas correntes, saldo atual, 160. Despesa de investimentos, saldo atual, 100. 160 mais 100, 260 é a nossa despesa orçamentária. Estamos montando o balanço financeiro, passo a passo. Próxima informação. Despesa extra-orçamentária. Olha só. Temos o quê? Pagamento de restos a pagar inscritos no exercício anterior. É a única despesa extra-orçamentária que temos. A natureza da conta, gente, esse D devedor, quer dizer que foi uma despesa. Quando é C credor, é uma receita. D é despesa. Observem, na receita de impostos aqui, natureza credora. Na despesa corrente, natureza devedora. Na receita de aluguéis, natureza credora. Na despesa de investimentos, natureza devedora. E aqui, despesa extra-orçamentária, natureza devedora. Total, 68, colocamos no lugar dela dentro do balanço financeiro. Próximas informações. Saldos, o anterior e final. Olha só, saldo ou disponibilidades do exercício anterior, 110. Coloquei no lugar dele. Disponibilidades para o exercício seguinte, 285, que é o saldo final. Coloquei no lugar dele. E agora? Está faltando o quê? Receita extra-orçamentária. E é ela que vamos calcular agora. Receita extra-orçamentária. Observem o que eu marquei. Tributos retidos a recolher. Saldo atual. Depósitos e calções. Saldo atual, 60.
Depósitos e calções, saldo anterior, 47. Inscrição de restos a pagar, exercício atual, 95. Gente, os dados para calcularmos o total da receita extra-orçamentária, separando, agora isolando, são esses aqui. Somando 85 mais 60 mais 47 mais 95 é igual a 287. Mas não poderemos pegar todo este valor. Por quê? Olha, tributos retidos a recolher, saldo atual. Como é o saldo atual, tudo bem, está valendo. É o que você arrecadou de receita extra-orçamentária referentes a tributos retidos a recolher no exercício. Então, vai entrar. Inscrição de restos a pagar, exercício atual. Já aprendemos. Entra como receita extra-orçamentária. Agora, para depósitos e calções, olha só, temos uma informação que é o saldo atual e o saldo anterior. Como utilizaremos essa informação? Seguinte, vamos isolá-la, né? Aqui. Então, temos a conta depósitos e calções. O razonete está aí. Saldo atual, 60. Saldo anterior, 47. Então, estamos montando esse balanço financeiro em 31 de dezembro de X1. Vamos supor. O saldo atual é exatamente esse, ó, no final do ano. O saldo anterior, que a banca está comentando, é aquele que iniciou o exercício 1 de janeiro. Esse é o saldo anterior. 1 de janeiro de X1. É o que iniciou o exercício. Agora, desta data até esta data, valores foram arrecadados. E como é que a gente monta esse razonete? O saldo anterior será o saldo que começou a conta. Então, vamos colocar o saldo anterior de 47 aqui. Durante o exercício, vários valores foram arrecadados a título de depósitos e calções. De forma que, no final do ano, em 31 de dezembro, esta conta apresentou um saldo final, que é o saldo atual da conta em 31 de dezembro, no valor de 60. Começamos com 47 no dia 1º de janeiro e no dia 31 de dezembro, a conta apresentou um saldo atual, que é o saldo final dessa conta, na ordem de 60. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que durante o exercício aqui, ó, neste momento, arrecadamos depósitos e calções que, somados a 47, finalizaram em 60. Então, neste exercício, o que realmente foi recebido a título de depósitos e calções, o valor, 13. Por quê? 47 mais 13 igual a 60. Então, o valor recebido no exercício, 13. Tinha um saldo inicial de 47, recebi no exercício 13 e o meu saldo final da conta ficou em 60. Portanto, gente, a informação que vamos levar para o balanço financeiro relativa à receita extra-orçamentária arrecadada no exercício é essa aqui. Tributos retidos a recolher, saldo atual, 85. Depósitos e calções arrecadados no exercício, é o que apuramos, 13. Inscrição de RP, exercício atual, 95. Somando 85 mais 13 mais 95, 193. E é justamente este valor que vai completar o nosso balanço financeiro. E agora, falta apenas apurar o total das colunas. Só é somar.
E vejam que bateu, tinha que bater, né? Total dessa coluna tem que ser igual ao total dessa coluna. Então, a informação que colocamos aqui está correta. Caso contrário, não bateria. Então, montamos o balanço financeiro. E agora, vamos analisar alternativa por alternativa. E começamos com a análise da letra A. O que é que a letra A afirmou? Vamos ver. Que o resultado financeiro de natureza extra-orçamentária foi positivo de 125. Que o resultado financeiro de natureza extra-orçamentária. Gente, vamos pegar a receita extra-orçamentária, 193, menos a despesa extra-orçamentária, 68. Realmente foi positivo. Por que foi positivo? Porque a receita extra maior que a despesa extra. E o valor confere, 125. O que a banca está querendo é a alternativa incorreta. A letra A, portanto, não atende ao enunciado da questão. Analisando agora a letra B. Que o resultado financeiro do período foi positivo de 175. Resultado financeiro. Como é que a gente apura o resultado financeiro? Da forma mais fácil, olha só, saldo final, aqui ó, saldo final menos o saldo anterior. Esse 175 será o nosso resultado financeiro do período e realmente foi. Ou poderíamos pegar total da receita menos total da despesa. Chegaríamos nos mesmos 175. Portanto, a letra B está correta, não atende ao enunciado. Vamos avançar. Letra C. Que o resultado financeiro de natureza orçamentária foi positivo de 50. Agora, queremos o resultado financeiro orçamentário. Vou pegar a receita orçamentária menos a despesa orçamentária. E 310 menos 260 é igual a 50. E como a receita orçamentária foi maior que a despesa orçamentária, realmente o resultado positivo. Correta a letra C, queremos a errada. Letra D. Que no passivo financeiro do balanço patrimonial DX1 havia dívida de, no mínimo, 240. Gente, quando uma receita extra-orçamentária ela é arrecadada, haverá a incorporação do numerário no banco, mas também vamos ter que reconhecer uma obrigação, porque a receita extra-orçamentária é renda de terceiros. E essa obrigação ela vai impactar no passivo financeiro que aparece no balanço patrimonial. Então, toda receita extra-orçamentária arrecadada vai gerar uma obrigação classificada no passivo financeiro. Então, vamos ver agora o que é que temos de obrigações a devolver, né, provenientes da receita extra-orçamentária, que irão figurar no balanço patrimonial. Voltem. Observem. Tributos retidos a recolher, saldo atual 85. Depósitos e calções, saldo atual 60. Depósitos e calções, saldo anterior 47. Para essa informação, vamos pegar o saldo atual, que é o do final da conta, mais a inscrição de restos a pagar do exercício atual. Então, 85 mais 60 mais 95. Somando isso, 85 mais 60 mais 95 é igual a 240. Portanto, correta a letra D. E a letra E? Que o montante dos pagamentos efetivamente do período foi de 280. Calculando os pagamentos, aquela fórmula, despesa efetivamente paga é a despesa orçamentária mais a despesa extra
menos o RP inscrito. Substituindo, 260 mais 68 menos 95, que é igual a 233 e não a 280. Portanto, errada a letra E e é o nosso gabarito. Ok? E assim fechamos essa aula. Daqui a pouquinho eu volto com mais questões.